Em todas as religiões sabemos de milagres sendo feitos, seja por seus fundadores ou por alguns de seus discípulos. No caso do Buda, milagres ocorreram desde o dia do seu nascimento até a sua passagem para o Nibbana. Muitos dos poderes psíquicos do Buda foram atingidos por meio de longo e intenso treinamento na meditação. O Buda meditou e passou por todos os estágios superiores de contemplação que culminavam na pura posse de si mesmo e na sabedoria. Tais atingimentos por meio da meditação não são considerados milagres, mas fazem parte do poder psíquico de qualquer asceta treinado. Usando a meditação na noite da sua iluminação, surgiu no Buda uma visão de seus nascimentos prévios, de muitas existências com todos os seus detalhes. Ele relembrou seus nascimentos prévios e como fez uso desses nascimentos para obter sua iluminação. O Buda então teve uma segunda visão mais ampla, na qual ele viu todo o universo como um sistema de karma e renascimento. Ele viu o universo feito de seres que eram nobres e corrompidos, felizes e infelizes. Ele os viu a todos continuamente morrendo de acordo com suas ações boas e ruins, deixando uma forma de existência e tomando forma em outra. Finalmente ele compreendeu a natureza do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que leva para a cessação do sofrimento. Então, uma terceira visão surgiu dentro do Buda. Ele compreendeu que estava completamente livre de todas as prisões, humanas ou divinas. Compreendeu que ele havia feito o que devia ser feito. Compreendeu que não tinha mais renascimentos porque havia erradicado toda a ignorância, toda a escuridão, e a luz surgiu dentro dele. Esse é o poder psíquico e a sabedoria que surgiu dentro do Buda enquanto estava sentado meditando sob a árvore Bodhi. O Buda teve um extraordinário, tanto quanto se refere à sua iluminação. Aqueles que não aprenderam a apreciar sua suprema sabedoria tentam explicar sua grandeza investigando sua vida e buscando por milagres. Entretanto, a suprema iluminação do Buda é mais que o suficiente para entendermos sua grandeza. Não há necessidade de mostrar sua grandeza pela relação com ver as coisas como são. O Buda conhecia poderes por meio do desenvolvimento mental. Dessa forma, o Buda aconselhou-os a não exercitarem tal poder psíquico para converter as pessoas menos inteligentes. Ele estava se referindo ao poder milagroso de andar sobre as águas, exorcizar espíritos, levantar os mortos e executar as assim chamadas práticas sobrenaturais. Ele também estava se referindo aos milagres da profecia, tais como leitura de pensamento, adivinhação, leitura da sorte e assim por diante. Quando o crente sem conhecimento vê a execução de tais poderes, sua fé se aprofunda. Mas os convertidos somente no nome, que são atraídos por uma religião por causa desses poderes, abraçam uma fé não por compreenderem a verdade, mas porque se entretêm com alucinações. Além disso, algumas pessoas podem dizer que esses milagres são devido a certos encantamentos ou artimanhas. Ao atrair as pessoas para ouvir o Dhamma, o Buda apelava para o seu poder de raciocínio. A seguinte história ilustra a atitude do Buda em relação aos poderes milagrosos. Certo dia o Buda encontrou um asceta sentado à margem de um rio. O asceta havia praticado austeridades por 25 anos. O Buda lhe perguntou o que havia conquistado por meio de todo esse esforço. O asceta orgulhosamente respondeu que finalmente agora podia cruzar o rio andando sobre as águas. O Buda lhe disse que esse ganho era insignificante se comparado a todos os anos de esforço, uma vez que qualquer um poderia cruzar o rio usando uma barca e pagando 1 centavo. Em certas religiões, a execução de atos milagrosos podem ajudar alguém a ser declarado como um santo. Mas no budismo, milagres podem ser um obstáculo para uma pessoa atingir o estado de santidade,
o qual é um gradual atingimento pessoal e ocupação individual que resulta na completa erradicação das impurezas da mente. Cada pessoa por si mesma deve trabalhar para a sua santidade santo. O Buda disse que uma pessoa pode conquistar o poder de milagres milagrosos sem o desenvolvimento espiritual, então estamos em perigo. Podemos usar incorretamente esse poder para ganhos mundanos. Supostamente obtiveram algum poder milagroso, sucumbiram à glória vã de obter algum ganho mundano. Ainda pior, pessoas com poderes milagrosos sem o desenvolvimento espiritual podem se enganar pensando terem um poder divino. Muitos dos chamados milagres declarados pelas pessoas são meramente imaginações e alucinações criadas por suas próprias mentes devido à falta de entendimento das coisas como realmente são. Todos esses milagres permanecem como milagres só enquanto elas fracassam em conhecer o que esses poderes realmente são. O Buda também proibiu expressamente seus discípulos de usar os milagres a fim de provar a superioridade dos seus ensinamentos. Em uma ocasião, ele disse que o uso de milagres para atrair conversões era como usar dançarinas para atrair pessoas a fim de fazerem algo. Qualquer um com treinamento mental apropriado pode executar milagres, pois esses são simplesmente uma expressão da superioridade da mente sobre a matéria. De acordo com o Buda, o milagre da realização da verdade é o único milagre. Quando um assassino, ladrão, terrorista, bêbado ou adúltero consegue compreender que aquilo que estava fazendo é errado e abandona seu modo de vida ruim, imoral e danoso, tal mudança pode ser considerada como um milagre. A mudança para melhor surgida de um entendimento da lei universal ou das ocorrências naturais do Dhamma é o maior milagre que qualquer pessoa pode fazer.